Com suas mãos levantadas para o alto céu. Pai querido e amado, nós estamos diante de Ti mais uma vez nessa noite. E eu oro agora em favor, ó Deus, desta igreja, deste povo, das nossas vidas, ó Pai. E eu sei que mais uma vez a misericórdia do Senhor se renovou em nossas vidas, mais uma vez nesta manhã, ó Pai. E eu peço em nome de Jesus, para que nós adentremos, ó Deus, na Tua glória, para que nós entremos na manifestação da Tua presença, para que estejamos sempre com as nossas vestes brancas, ó Deus. Perdoa-nos, ó Pai. Perdoa a Tua igreja, perdoa o Teu povo, ó Deus. Perdoa se agimos errados, se pensamos, se andamos, ó Deus, se sentimos, se fizemos algo que não Te agradou, ó Deus, perdoa-nos, ó Pai, porque queremos estar sempre com as nossas vestes brancas, porque não sabemos o dia que o Senhor vai nos chamar, não sabemos o dia em que o Senhor vai voltar, e nós sabemos que o Senhor ascendeu ao céu, mas se o Senhor prometeu, que da mesma forma que o Senhor foi, que o Senhor subiu ao céu, o Senhor voltará. E nós queremos estar preparados para este dia. É por isso, ó Deus, que queremos produzir em nossas vidas frutos dignos de arrependimento. Queremos nos arrepender na Tua presença, ó Pai. Sem arrependimento ninguém verá a Deus. E este povo e esta igreja reconhece isso. Então nós queremos, ó Deus, prestar a Ti todo louvor, toda honra, toda adoração. Pois sem Ti nada somos e também nada podemos fazer. Nós reconhecemos, ó Deus, a nossa pequenez diante da Tua grandeza. Reconhecemos quem Tu és, o Criador de todas as coisas, o Criador que faz o fim antes de fazer o começo, o Criador que traz à existência aquilo que nada existia, aquele que fez separação das águas e da terra seca, aquele que disse haja luz e então houve luz. Deus querido e amado, nós estamos aqui na Tua presença e eu quero, ó Deus, mais uma vez, pedir a Tua misericórdia, que o Senhor use a minha vida, ó Deus, como canal de bênção para a vida dos meus irmãos que aqui estão, ó Pai. E aqueles irmãos que entraram aqui doentes na Tua casa, e eu sei que o Senhor pode curar. E se você entrou doente aqui na casa do Senhor, coloque a tua mão na altura do teu coração. Eu vou orar por você. E essa enfermidade vai sair do teu corpo físico agora. E você vai crer aí, porque o teu trabalho é crer. O teu trabalho é dizer: Deus, eu estou crendo na oração que é feita na tua casa. Eu estou crendo na oração que é feita neste lugar. Então com a mão na altura do teu coração, quero orar por você, Pai querido e amado. Ó Deus, a Tua palavra diz que através das Suas pisaduras nós somos sarados, e que o Senhor levou sobre si todas as nossas enfermidades. Ali estão todas, não há uma que não possa ser curada por Ti, não há uma que o Senhor tenha deixado aqui e que o Senhor não possa curar. O Senhor é aquele que dá vida aos mortos, o Senhor é aquele que faz com que o leproso seja limpo, que um cego volte a enxergar, o surdo volte a ouvir. E nós estamos orando por essas vidas que entraram na Tua casa doente. Deus, em nome de Jesus, toca essas vidas. Talvez se for um espírito da enfermidade, nós estamos dando uma ordem no mundo do espírito: saia, bata em retirada, espírito da enfermidade sobre o corpo físico da vida do meu irmão e da minha irmã. Nós estamos dizendo agora: vai embora, bata em retirada, ser curado agora, meu irmão. Assim como Jesus expulsou o espírito da enfermidade, nós também, como Teus servos, como Teus filhos, como representantes dEle aqui na face dessa terra, como servos do Deus vivo, nós dizemos: espírito da enfermidade, vai embora. E se é uma enfermidade que está no corpo físico, não importa como ela seja ou como ela tenha vindo, seja uma infecção, uma inflamação, umas dores nas juntas, na pele, nos ossos, nós estamos dando uma ordem agora na autoridade do nome de Jesus: vai embora, espírito da enfermidade. Ser curado, meu irmão, porque o Senhor Jesus é aquele que cura. Se você está sentindo alguma dor agora, comece a perceber a dor indo embora do seu corpo físico agora, a inflamação sendo retirada dos seus órgãos, da sua pele, dos seus ossos, do seu organismo, das suas veias, das suas artérias, da sua cabeça, da alto da cabeça até a planta dos pés. Nós cremos na cura, ó Deus, e nós cremos, ó Pai, que nós podemos ser libertos. Satanás todos os dias se levanta contra você, porque nós temos ele como inimigo. Nós temos o inferno como inimigo das nossas almas e da nossa vida. É por isso que nós vamos agora expulsar da nossa vida, da nossa casa, tudo aquilo que possa ter vindo contra nós. E você vai sair liberto daqui. Coloque a tua mão na altura da tua cabeça. Quero orar por você, Pai querido e amado. Em nome de Jesus nós oramos agora. E damos uma ordem no mundo do espírito,
para que todo demônio, para que toda obra feita e mandada, todo plano, todo intento de Satanás, que está na vida do meu irmão e na vida da minha irmã, aquele que veio mandado do inferno para destruir o casamento, o relacionamento, para destruir o relacionamento de pai para com filho, de filho para com pai. Nós estamos dando uma ordem no mundo do espírito agora, bate em retirada, vai embora, não importa o teu nome, não importa como você se chama, não importa como você tenha vindo, se por uma praga, numa mata, numa cachoeira, numa encruzilhada, numa praia. Deus, em nome de Jesus, nós determinamos agora libertação para este homem, libertação para esta mulher. Nós determinamos agora na autoridade do nome de Jesus, vai saindo da vida do corpo, vai saindo da mente, vai saindo do espírito, toda maldição não fique ou permaneça, tudo aquilo que foi mandado como demônio hereditário para causar maldição na vida do meu irmão, nós estamos dizendo agora: demônio do inferno, não importa o teu nome, não importa o teu poder, não importa a tua força, não importa como você veio, mas por 7 caminhos. Ei, camaiere labarabachei, aleluia. Oh, Deus vivo, santo e poderoso, por um caminho você veio. E a tua palavra garante isso, que por um caminho o demônio e a maldição podem vir, mas por 7 você pode ir embora. Então nós estamos agora orando para que toda perturbação da casa, da família, do casamento, no emprego, no trabalho, toda obra do olho gordo, da inveja, da feitiçaria, da macumbaria, não fique sobre a vida, não permaneça sobre a vida, mas saia agora, saia da vida, saia da casa, saia da família, na autoridade do teu nome. E você que crê, diga amém. Oh, aplauda Jesus. A Ele toda a honra, glória, louvor e adoração. Aleluia. Aleluia. Irmãos, se você sente que o Senhor te curou em algumas das orações da igreja, venha testemunhar, irmãos. Isso é extremamente importante, porque aguça a fé das pessoas. Pastor, por que você ora por libertação numa igreja que já é amadurecida? Nossa igreja, ela é uma igreja madura. Eu sei disso, irmãos, mas eu quero dizer para você que eu não estou dizendo que você está possesso de espírito. Você entende o que eu estou falando? Diz amém. Não estou dizendo isso. Eu não estou dizendo que o demônio tem direito legal de entrar na tua vida e causar uma possessão da sua mente. Mas eu quero dizer uma coisa para você: se nós não vigiarmos, o diabo, ele entra na casa da gente e ele quer fazer bagunça, irmãos. Ele tenta, isso não é, eu não inventei isso, irmãos. O diabo está ao derredor, a palavra do Senhor nos diz. E diz que quando o demônio é expulso, ele procura lugares áridos para se esconder, ele não encontra. Então ele volta para a sua antiga casa, se ela estiver limpa, adornada, vazia, sem a presença do Espírito Santo de Deus, que é aquele que realmente faz com que todas as maldições saiam da nossa vida. Então aquele demônio volta, e ele não faz uma visita só, irmãos. Então todo tempo você tem que estar rejeitando. Irmãos, os dias são maus. Preste atenção nisso. Quando Jesus, chegaram para ele e perguntaram: quando haverá? Ele começou a falar sobre a sua vinda. Amém, igreja? Sobre a sua segunda vinda. Não sobre, sobre o seu arrebatamento da igreja e sobre a segunda vinda. E eles perguntaram assim: mas como nós vamos ficar sabendo? E Jesus disse para ele: preste atenção nos sinais dos céus. É uma coisa muito séria, irmãos. Jesus disse isso. E ele falou assim mais: será como no tempo do dilúvio? Será? As pessoas casavam, davam-se em casamento e compravam e vendiam. Então virá o fim repentinamente. Então, irmãos, para de pensar e planejar somente coisas da face dessa terra. Pare com isso. Eu não estou dizendo que você não deve planejar, mas tenha guardado a devida proporção na sua vida. Jesus está às portas, irmãos. Amém, igreja? E eu vou falar com esse assunto sim, porque tem muitas pessoas estando na igreja e vão para o inferno estando na igreja. Por quê? Não é condição de salvação estar na igreja. Condição de salvação é arrependimento de pecado, e pecado confessado. Então não se distraiam. Jesus falou: casavam, davam em casamento, compravam, vendiam, quer dizer, a normalidade da vida. Então virá como um ladrão, e nós não podemos prever quando o ladrão vem. E assim é a vinda
do Filho do Homem. Amém, irmãos? Palavra do Senhor para essa noite, Romanos capítulo 8, versículo 28. Aleluia. Aleluia. Achou, diz amém. Não achou, diz misericórdia. Tem um monte de misericórdia, porque eu estou ouvindo as partes fazendo xic, xic, xic. Escola bíblica. Aba. Vai começar um novo módulo. Quando termina o módulo, pastor Beto, por favor? O novo módulo começou semana passada. Qual que é o módulo que está fazendo? Livros poéticos, pastor Beto ministrando livros poéticos. Vá fazer o módulo, você pode entrar em qualquer tempo, porque você volta, os módulos se repetem. Então você vai fazendo, modular, é extremamente importante. Irmãos, vou falar uma coisa para você. O pastor Beto tem uma chamada de ensino, né? E nós sabemos, a Bíblia fala sobre ministérios, e é o ministério dele. Se você, qualquer um de nós, inclusive incluindo eu aqui, que eu gosto um pouco de estudar a palavra, eu gosto da Bíblia, eu não faço por nenhuma obrigação, ou porque eu tenho que pregar, eu faço porque eu amo o meu Jesus, e eu amo a palavra de Deus. E mesmo assim, toda vez que eu sento para ouvir o pastor Beto, é algo tremendo, né? As pessoas hoje estavam comentando comigo da aula que ele deu hoje pela manhã, e falaram assim, como que pode, né? Mas é a chamada dele. Então não perca essa oportunidade de aprender a Bíblia com quem sabe, irmãos. Né? Não vai te ensinar nenhuma heresia. Ou se ensinar, ele vai ensinar várias coisas, né? Porque tem coisas que não são heresias, né? Tem vários pensamentos. E nós precisamos conhecer todos os pensamentos. E às vezes adotar algum pensamento, isso nas teorias secundárias, que eu chamo de teoria secundária. A teoria primária é da salvação, essas doutrinas não dá para abrir mão. Mas essas teorias secundárias, você vai aprendendo, esse conhecimento vai solidificando você na presença do Senhor, amém? Então venha fazer, fala com o pastor Beto aí, ele vai te dar mais explicações. Amados, a palavra do Senhor diz assim em Romanos 8, capítulo 28, e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Vou ler novamente. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Aleluia. Pai querido e amado, lemos a Tua palavra, e eu peço em nome de Jesus que o Senhor use a minha vida como canal de bênção para a vida do meu irmão e da minha irmã, e que nós possamos sair daqui um pouco mais conhecedores de Ti, da Tua palavra, e que esta mensagem, ó Deus, cale fundo no coração, que ele encontre guarida, lugar dentro dos nossos corações, ó Pai. É nossa oração, súplica no nome de Jesus, e você que crê, diga amém. Sente um pouquinho, vamos compartilhar da palavra do Senhor. Amém, irmãos? Não se distraia, por favor, não distraia o seu irmão do lado, não mexa com nada. Agora é o momento, né? Todo momento que você adentrou aqui, é um momento especial da sua vida, está na casa de Deus. Amém, gente? Você consegue entender que esse é o momento especial da tua vida, de estar na casa de Deus? Amém, irmãos? Esse é o momento que nós estamos aqui para ouvirmos a voz de Deus, para sentirmos a sua presença, para que nós possamos ouvir a sua voz, e para que nós possamos sair daqui cheios do poder e da unção do Senhor Jesus Cristo, através da sua palavra. Oh, como é bom! Muito bem, irmãos, a palavra do Senhor nos diz aqui, são coisas que, esse versículo é um versículo de conforto, né? Na verdade, aquilo que eu sempre tenho ensinado e falado aqui, o cristão, ele tem perdas também. Nós aceitamos Jesus, reconhecemos como Ele o único e suficiente Salvador das nossas vidas, mas nós sabemos, irmãos, que as coisas ruins acontecem na nossa vida, né? Eu até brinquei sexta-feira aqui, ninguém precisa estar preparado para as coisas boas, não é verdade? Eu preciso me preparar para ganhar um carro zero, precisa? Não, né? Pode vir a qualquer momento, aleluia, né? Mas você não precisa assim se preparar, que nem o pastor João Carlos falou assim, eu vou fazer uma surpresa para a Mara, vou passar lá na Toyota, comprar um Etios zero para a Mara, para a pastora Mara. Olha só, aí você fala assim, você que é amiga da Mara, fala assim, meu Deus, vamos preparar o coração dela, ela vai ter um treco, não vai, vai explodir de alegria. Isso não precisa se preparar,
mas para as coisas ruins, irmãos, às vezes a gente precisa se preparar, às vezes a gente precisa, vamos fazer alguma coisa, precisa o nosso coração estar preparado, porque a gente continua vivendo na face dessa terra, e nessa terra nós teríamos aflições, dificuldades, ansiedades, e tudo isso, a palavra de Deus tem um consolo para nós. Tudo que acontece na nossa vida colabora para aqueles que amam a Deus. Até a adversidade, irmãos. Porque tem gente, eu já falei isso aqui, falo muitas vezes, tem crente que é igual parafuso, só está bem quando está bem apertadinho. Está apertadinho de dinheiro, ele vem para a igreja. Está apertadinho, perdeu as amizades, vem para a igreja. Está apertadinho, irmãos, aí ele começa a procurar a Deus. Mas é bom quando você reconhece a Deus soltinho, irmãos. Porque você quer adorar esse Deus, porque você quer buscar esse Deus. Aí então, tudo aquilo que você acontece na sua vida, vai colaborar para aquilo que é o seu propósito da sua vida aqui. Se você olhar em algumas Bíblias, vai falar que foram chamados segundo o seu propósito. E aqui está falando segundo o seu decreto. Eu gosto das duas versões, porque imagine só, o Deus decretou na sua vida, aleluia, irmãos. Deus olhou para você com todas as suas falhas, para mim com todas as minhas falhas, e disse assim, esse cara, eu vou chamar ele, e ele vai ser meu servo, e eu vou ser o Deus dele, aleluia. Então preste atenção que Deus faz o que Ele quer, a hora que Ele quer, com quem Ele quer. Até Ele usa, irmãos, os pecadores, né? A Bíblia nos diz, lá no Evangelho, lá no livro de Isaías, ela vai falar de um homem que não estava, que preste atenção, irmãos, Deus não falava. Quando a época da lei, Deus não falava com qualquer um, Deus falava com os profetas, Deus falava com os reis, Deus tinha a pessoa certa para falar, e muito menos com os povos que cercavam Israel, porque todos os povos eram pagões, eram todos aqueles povos que não serviam a Deus, e o paganismo era alguma coisa normal para eles, serviam outros deuses, então Deus não falava. Então preste atenção, um homem chamado Isaías, profeta chamado, né? Aquele do eis-me aqui, envia-me a mim, amém, gente? Ele teve uma visão do trono, e a palavra de Deus diz que desceu, né? Ele falou assim, mas como que eu posso, eu vivo no meio de um povo de impuros lábios, meus lábios estão impuros. Aí tem lá, o anjo pega com uma tenaz, uma brasa de fogo, e toca os lábios de Isaías, amém, gente? E por que tocou os lábios? Porque houve um reconhecimento da necessidade daquele momento, para aquele povo, para aquela hora, a palavra precisava ser tocada, amém? Está entendendo o que eu estou falando? Havia necessidade que a palavra calasse fundo no coração daquelas pessoas, e hoje, irmãos, há essa necessidade, porque os tempos, irmãos, isso é uma estratégia de Satanás, está tudo sendo relativizado, irmãos. Não, o pecado não é tão pecado assim, não é verdade? Até as igrejas evangélicas, irmãos, o pecado não é tão pecado assim, vamos negociar a história do pecado, porque a gente tem muitas tradições que a gente precisa se livrar dela. Falei sexta-feira e falei aqui pela manhã hoje também pregando esta palavra, a palavra que nós estamos falando dela agora, que nós, irmãos, vemos de uma cultura do catolicismo, irmãos, né? Todos nós, a maioria, e o catolicismo brasileiro, irmãos, infelizmente, ele é um catolicismo extremamente idólatra. Se você assiste os filmes que mostram o americano, você entra numa igreja católica, as pessoas, o personagem entra, e você observa para você ver uma estátua, você vê uma imagem, mas as igrejas do Brasil, elas estão rodeadas, né? E tem santo para tudo, Santo Antônio, casamenteiro, aleluia, né? Para aquelas que estão naquele versículo, aquele que vê a mim, de maneira nenhuma lançaremos fora, né? Ou lançarei fora. Ele tem que procurar o Santo Antônio. O das causas impossível, é o Tadeu, né? Judas Tadeu, meu Deus, já começa com esse nome, eu não ia lá, mas nunca, eu não gosto do Judas. Mas espera aí, então lá está tudo. Então nós temos essa cultura impregnada, irmãos, daquela cultura assim ainda, os mais velhos, né, irmãos, que a mãe falava assim, não faz essas coisas porque Deus castiga. É ou não é? Falava ou não falava, irmão? Falava, claro que falava. A nós, agora, um pouco mais sábios, a gente não fala para as crianças isso, irmãos. E se você fala isso, pare de falar, né? E também não fica aquela, não faça isso que o pastor não gosta. Irmão, é você! Não sou eu! Eu tenho só 2 filhos só. E já dá um trabalho miserável para educar esses 2 aí. Então você fala assim,
Não faz isso porque eu não gosto. Tá bom, irmãos? Que você fala assim, não faz isso que o pastor não gosta, hein? Aí o cara já chega assim, quem é esse cara? Ele não gosta que eu faça nada. Não posso fazer isso, não posso fazer aquilo. Deus castiga e o pastor não gosta. Ah, irmão, sai dessa vida, irmão. Você está ensinando teu filho errado. Você tem que assumir as broncas. Deixa de ser, porque tem pai que até hoje não entendeu que ele é pai, irmão. Porque ele foi criado com a avó. E criado com a avó, ele pergunta, mãe, o que você acha que eu devo fazer? Ah, irmão, é por isso que a mulherada está tomando conta. Não deixe, irmão, seja homem. Seja homem, irmão. Você pega e fala assim, quem manda aqui sou eu. Tem hora que tem que falar, irmão. Porque eu já falei aqui, as mulheradas são boas, maravilhosas. Mas tem um tal de hormônio que vive dentro dela. E esses hormônios, eles batem lá dentro. Elas ficam doidas. Balanga a cabeça dela. E tem hora que o homem fala assim, não, a diretriz é essa. Mas você tem que falar como sacerdote de Deus. E vou falar uma coisa para vocês, vou contar um segredo que as mulheres não nos escutem. Mulher não gosta de homem bunda mole, irmãos. É bem o português correto, né? E que bunda todo mundo tem também. Não é verdade, irmãos? Homem, a mulher não gosta. Vai chegar e falar assim, irmãos, peraí. O que é isso? Eu preciso se sentir protegida pelo marido. Então tem hora, irmãos, que você precisa resgatar o sacerdócio da sua casa, irmãos. E falar que quem não gosta é você. E não é Deus que castiga, ensinar a palavra para ele. É por isso que o filho do judeu, aos 12 anos, ele só fica com o pai. Para ele ser o ninho. Amém, irmãos? Então não deixe. E mulherada, para, de criar esses moleque frouxos, irmãos. Isso não é de Deus, irmãos. Já cansei de falar isso aqui. Aí é meu filhinho, é teu filhinho. Mas antes ele é filho do Deus vivo. Ele foi chamado por um decreto, você crê isso? Então Deus te deu por um tempo só. E ele vai casar. E vai ter uma mulher na vida dele. Entenda isso, irmão, isso é a vida. Não vai pensar você. Quando chega um homenzinho, como chegou na minha casa lá, o Caio, esse cara foi dormir na cama com a minha mulher, irmãos. E mamou nos peitos dela. Está entendendo? Parece que as pessoas não se... E não vem falar com esse negócio de tabu. Irmãos, a gente está cheio de tabu. Sabe, não trata essa coisa. É por isso que quando a gente vai lá no encontro de casais, não tem criança, não tem ninguém descalça, eu descasco o favo mesmo, irmãos. Se você não foi, vai para você ver. Pastor, por que você fala daquele jeito? Eu falo porque isso é natural. Natural. As pessoas perverteram. Não fala de sexo. Não fala. Irmão, de sexo dentro do casamento é maravilhoso, irmãos. O que não pode é fazer fora. O que não pode é buscar lá na vizinha. Esse que não pode, irmãos. É o santo. Não, o matrimônio tem que ser sem mácula. Aí a gente pensa, até quando a gente é filho, faz, não, meu pai e minha mãe não faz sexo. Em casa a gente trata isso com naturalidade. Se você soubesse que eu falo com isso, não dá para falar aqui. Depois a pastora Cláudia briga comigo. Mas em casa eu falo. Porque é natural, irmãos. Então entenda, coisas são naturais. E Deus nos chama no meio dessa bagunça toda. Deus te chamou, você tem essa convicção, diz amém, irmãos. Chamou um cara imperfeito. Um cara cheio de problema. Por quê, irmãos? Porque você vai resolver os problemas. E Deus vai te dar força. No meio da luta. No meio da adversidade, Deus vai ser com você. Tudo colabora para o bem daqueles que amam a Deus e foram chamados segundo o seu decreto. Então presta atenção, irmãos, quando eu vou aqui para essa palavra, no livro de Isaías, no seu capítulo 45, olha o que Deus está falando, irmãos. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita, para bater as nações diante da sua face. Eu saltarei os lombos dos reis, para abrir diante dele as portas, e as portas não se fecharão. Sabe que quem Deus estava falando, irmãos? De um cara que não tinha nada a ver com ele, irmãos.
Sabe quanto tempo levou, irmãos, para cumprir essa promessa? Por isso que eu amo Isaías, irmãos. Que Isaías é tremendo, tá cheio. Se você não acreditar em Deus através de Isaías, você não acredita em Deus em lugar nenhum, irmãos. Essa profecia veio através do profeta Isaías, falando de Ciro, 200 anos para acontecer isso, irmãos. A Bíblia diz que Judá se desviou, foi levado cativo para a Babilônia, foi levado cativo para a Babilônia por Nabucodonosor. Você sabe da história, Daniel prediz algumas coisas para ele, inclusive que se ele não obedecesse a Deus, porque Nabucodonosor ficou, eu sou o cara, você é o cara. Quando Deus entra, irmãos, não tem ninguém que é o cara, irmãos. Quando Deus está no negócio, acabou todas as outras coisas. E eu quero falar uma coisa para você: se você é de Deus, se você está no propósito dEle, Deus anda com você, e você pode sim ser abençoado tremendamente. Você pode viver com Ele na bênção, na paz, na alegria, mesmo no momento de dificuldade e de dor. A sua experiência com Deus vale a pena. Então preste atenção, irmãos. Esse homem foi chamado, para salvar Israel, irmãos. Porque os 70 anos que eles iam ficar no cativeiro também já estava previsto, irmãos? Já foi profetizado. E eles ficaram exatos 70 anos no cativeiro babilônico, levado por Nabucodonosor, E Daniel falou: você é o louco, você acha que você é o cara, mas Deus vai te humilhar. E a Bíblia diz que ele foi para o mato, e viveu, não lembro quantos dias, mas viveu como animal, comendo grama, cresceu pelo, nasceu lombo, e ele viveu como um animal, até reconhecer quem é Deus, irmãos, e quem é o soberano, porque ele se achava o cara. A Babilônia naquela época dominava o mundo, irmãos. A Babilônia, onde é hoje o atual Iraque, a Babilônia dominava o mundo. Então Nabucodonosor passa o tempo, irmãos, e o seu filho Belsazar, seu filho não, na verdade é neto, não é filho de Nabucodonosor, seu neto, assume o reinado, assume lá e ele, olha só que incrível, irmãos, por mais louco que Nabucodonosor foi, ele nunca pegou, ele roubou, uma coisa que Deus ficou irado, é porque ele destruiu Jerusalém, irmãos, destruiu o templo que Salomão fez, irmãos. Nabucodonosor destruiu o templo, por causa das revoltas dos judeus, ele destruiu o templo, levou todos os utensílios, pegou todo o ouro e levou para a Babilônia. Mas a Bíblia não retrata que ele usou aqueles utensílios, irmãos. Mas o dia que Belsazar deu uma festa para o Deus dele, irmãos, vamos pegar os utensílios que meu pai pegou aí, roubou, que meu pai granjeou aí, e vamos utilizar ele na nossa festa. Estavam todos reunidos, mais de 1000 principais daquele povo da Babilônia. Mas ali, naquele dia da festa, irmãos, Ciro ia tomar a Babilônia para ele. Olha só que incrível, irmãos. Olha só o que diz aqui, isso 200 anos, no 28, antes de ir para o 45, quem diz de Ciro, é o meu pastor e cumprirá tudo o que apraz, dizendo também a Jerusalém, se edificada, e ao templo funda-se. Aqui, vamos ler o 27 também, Quem diz a profundeza, seca-te, e eu secarei os teus rios. Essa profecia se cumpriu, porque a Babilônia era uma cidade fortificada, e o rio Eufrates passava entre elas. Ciro pegou, fez um desvio antes do rio, o rio foi desviado, a água baixou, e os soldados passaram pelo rio, por água pelos joelhos, irmãos, e invadiram a Babilônia. Enquanto eles estavam ali na festa, e você sabe através de Daniel, que naquele dia a mão que escreveu na parede, pesado foste na balança e achado em falta, e o gozado, irmãos, é que nenhum dos magos dele conseguiu decifrar o que aquela mão escrevia. Aí a mãe de Belsazar lembra, viu, tem um profeta aí da época do seu pai, A Bíblia fala pai, mas na verdade era avô dele. Tem um profeta aí, ele se chama Daniel. E sabe o que é incrível, irmãos? Deus tirou Daniel,
e trouxe para a Babilônia, juntamente com os outros jovens que tiveram seus nomes mudados, né? Que é Sadraque, Mesaque e Abednego. E ele trouxe e fez dele pessoas diferenciadas na Babilônia, irmãos. E então naquele dia que eles estavam comemorando, eles foram invadidos, a Babilônia foi tomada, porque a profecia estava aqui transcrita na palavra de Deus. Dá para dar um glória a Deus aí, irmãos? Olha só, se você for para o 13, no capítulo 13 de Isaías, tem uma coisa que ele chama de essas pessoas. Aqui dá dois entendimentos, mas eu vou ficar com aquele que eu acho que é mais próximo. Diz assim, 13:3, e eu dei ordens aos meus santificados, sim, já chamei os meus valentes para a minha ira, os que exultam com a minha majestade. Ele está falando desse momento. Ele chama o exército de um rei que era pagão de santificado. Pastor, que horror! É porque nós temos essa linhagem, irmãos. Isso é do catolicismo. Não, santo é a moral. Santo não quer dizer que você é um cara que não peca mais, irmãos. Santo quer dizer que você e eu somos separados. Somos escolhidos, diga glória a Deus aí, irmãos. Nós somos santificados sim, porque a santificação diz de uma escolha, de uma separação. Então ele está dizendo que esse povo foi separado para cumprir o desígnio dele, mesmo não sendo uma pessoa dele, irmãos. Então Deus faz o que quer, com quem Ele quer, na hora que Ele quer. Ele usa o ímpio, Ele usa as pessoas do jeito que Ele quer. Por isso que essa palavra vai se cumprir. Doa quem doer, irmãos. É por isso que eu comecei dizendo que Jesus falou, casava, estava em casamento, comprava, vendia, fazia de tudo, na normalidade como eram nos dias de Noé. Então veio o princípio do fim. Então veio o dilúvio, irmãos. Então Jesus virá assim. É por isso que nós temos que fazer planos. Temos planos para o que eu vou fazer com a minha vida, irmãos. Que Deus quer te usar. Como Deus quer me usar, pastor? Então eu vou ser um pregador? Às vezes não, você vai ter a sua função, irmãos. Eu falei hoje pela manhã daquele homem que há 38 anos estava lá no tanque de Siloé. Já imaginou o cara há 38 anos? E Jesus chega para ele, filho, o que está acontecendo com você aí, irmão? A Bíblia não diz que Jesus curou outras pessoas lá no tanque de Siloé, mas diz que foi para aquele homem. 38 anos de sofrimento. E às vezes a gente tem um sofrimentozinho, irmão. O que a gente faz? Agora eu não quero mais nada com Deus. É ou não é, irmão? Meu Deus, agora não. Deus não gosta de mim. Gosta sim, irmão. Ele está te provando, para te aprovar. Deus te ama. Deus vai fazer coisas grandes na sua vida. Se disponha nas mãos dEle. Ele é poderoso, irmãos. Ele usou um ímpio para cumprir a sua palavra. 200 anos depois, irmãos. E ele manda Sírio dominar a Babilônia. Sabe o que ele fez? Ele pega, junta aquele povo. Quando ele ajuntou aquele povo, ele viu que estavam lá os judeus. Sabe o que ele fez? Volta para sua casa. Por isso que Zorobabel voltou, irmãos. Por isso que Esdras e Neemias voltaram, irmãos. Porque Ciro falou, não, pode voltar. Viu, leva um pouquinho de ouro também. Leva esses utensílios aqui. Leva um pouco de madeira. Deus usa quem Ele quer, a hora que Ele quer. Homens ímpios também estão realizando o propósito de Deus, irmãos. Porque quem domina esta terra é o Deus que eu e você servimos. E você precisa crer nisso de uma forma poderosa. Escolhido, separado, profetizado. Muitos de nós fomos profetizados, irmãos. Sabia disso? Muitos de nós fomos profetizados, irmãos. Que nós viríamos. E se eu vim, eu não vim aqui passar um tempo aqui na terra. Não, eu tenho um propósito especial de Deus para realizar. Você tem um propósito de Deus para realizar na face dessa terra. Não fuja dele. Tem muitas pessoas que fogem. Não, eu estou com medo. Irmãos, como nós vamos ter medo se o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim, a estrela reluzente da manhã, o maravilhoso conselheiro, príncipe da paz, Pai da eternidade, está conosco. Não se intimide, irmãos, nunca. Frente a nenhuma batalha, saiba quem você é em Deus. Não é que nós somos muita coisa, irmãos. A glória não é nossa, mas a glória é para aquele que nós servimos, porque somos servos dele, e ele pode sim te usar. Aliás, ele quer te usar. E às vezes você fica todo tímido. Não dá sim, irmãos. Para quem é de Deus, as coisas são diferentes.
Se Deus usa o ímpio, que dirá aquele que é santificado? Se Deus usa aquele que não o serve, propriamente dito, que dirá aquele que está disposto a servi-lo? Você pode dizer que está disposto a servir a Deus aqui nesse lugar? Nós não estamos aqui fazendo uma igreja de brincadeira, irmãos. Aqui é uma igreja séria, onde se prega o evangelho genuíno. E talvez você, hoje, aqui lembrando de propósito, né, a gente podia ir lá para o livro de Juízes e lembrar de Sansão, né, irmãos? A Bíblia diz sobre Sansão que a sua mãe recebe uma visita de um homem e ela diz que aquele homem fala para ela assim: olha, você vai dar à luz, mas ela é uma mulher estéril. Aquele homem era de propósito, irmãos. Aquela vida que vinha era de propósito, aquela vida que veio era para que eu e você entendamos que Deus está no controle de todas as coisas. E ele disse: o que eu tenho que fazer? Esse menino vai ser nazireu, o que eu tenho que fazer? Sobre a cabeça dele não passe navalha, não tome mais bebida forte. Então ela procura o seu marido e diz: ai, aqui veio um homem, ele é parecido como um anjo, e ele me disse que eu ficaria grávida, e esse menino teria um propósito e seria nazireu de Deus. E o marido fala assim: meu Deus, mas eu não sei criar um nazireu. Fala para ele vir conversar comigo. E o anjo aparece novamente e diz: olha, a sua esposa não pode tomar bebida forte, ele vai ser um nazireu de Deus, sobre a cabeça dele não passe navalha, não se aproxime ele dos mortos, e também não tome bebida forte. E nós sabemos, irmãos, a Bíblia diz que o propósito de Sansão não era libertar Israel. Se você for lá no livro de Juízes, vai falar assim: e ele começará a libertar Israel. Irmãos, com a força que Sansão tinha, dava para libertar Israel com tranquilidade, porque um dia ele acordou meio irritado, né, irmãos? Porque ele tinha feito uma baguncinha lá no meio dos filisteus. Ele pegou, amarrou um pouquinho de capim, fez umas tochas em cima dos rabos das raposas, pôs fogo e soltou as raposas no meio da plantação dos filisteus, e fez um fogaréu. A Bíblia diz que eles vieram contra ele, 1000, e aí ele invocou, falou: hoje eu acordei virado, e pegou uma queixada de jumento e matou os 1000, irmãos. Olha só. Mas ele começou a se desviar, e a primeira coisa que ele falou para o pai e para a mãe: viu, eu quero me casar com essa mulher aí, umas mulheres que moram. Aí o pai dele falou: viu, você não pode, você foi escolhido por Deus, você tem um propósito, tem tantas mulheres na nossa terra, e você vai casar com essas mulheres dos incircuncisos, não faça aí. Mas eu quero. Qualquer semelhança é mera coincidência, não é? Não, eu quero casar, enche tanta paciência do pai e da mãe. Vai, casa. Aí vem toda uma coisa horrível em cima da pessoa, porque não quis nem obedecer a mãe e o pai. Então tome cuidado com aquilo que você faz. Os preceitos, os princípios de Deus não podem ser violados, irmãos. Sabe por quê? Porque às vezes os nossos princípios estão errados, né, irmãos? A gente tem tanto princípio errado. Falava da questão da idolatria. Irmãos, uma questão, né, eu falei sexta-feira, falei hoje de manhã, quero falar de novo, para que você entenda, né, irmãos? A gente tem uma dificuldade de orar, não tem ou não tem, irmãos? Acho que é só em casa lá mesmo. Vocês estão aqui? Vou perguntar de novo. A gente tem uma dificuldade de orar, né, irmãos? É difícil orar, não é? Sabe por quê? Porque está na sua cabeça que oração é penitência, né? Você aprontava, e a gente apronta mesmo, irmãos. E quando a gente era católico, você pecava, o que você tinha que fazer? Confessar. Para quem? Para o padre. Você ia lá no confessionário e falava as barbaridades que você fez. E às vezes você saía de lá com 50 Ave Maria e 80 Pai Nosso. E você fala assim: me lasquei. Não é, irmãos? Então a gente acha que a oração é algo penoso, é algo que está nos punindo. E oração é intimidade com o Pai, irmãos, para a gente saber o nosso propósito, saber para onde a gente vai e o que nós temos que fazer, qual vai ser a nossa reação. Então oração não é penitência. Oração é falar com Deus. Já falei um monte de vezes aqui, canso de falar, você e eu não começamos a nossa oração dizendo assim: Deus, o Senhor que está aí no céu, eu que estou na terra. Aqui é o Ademir que está falando, eu moro aqui, aqui na rua João Ribeiro de Barros, 1050, casa 94, aqui no condomíniozinho aqui, isso é. O Senhor está lembrado de mim? Você faz essa oração, irmãos? Não, porque você fala: Deus, Pai, me ajuda. Você já entrou na presença dele, irmãos. Não tem penitência não, isso não é ruim.
por isso que muitas vezes as pessoas lá, que são orientais, têm mais facilidade, porque vem de outra cultura. Vem, por exemplo, da cultura da meditação, né? E quando ele vem para Jesus, ele fala assim, não, eu preciso estar com Deus. E Jesus fazia isso, irmãos. Tem hora que ele estava com a multidão, já falei isso aqui muitas vezes. Tem hora que ele estava com os 12, tem hora que tinha uns 100, mas tem hora que ele saía com os 12, fica aqui, Pedro, Tiago, João, vem para cá, fica aqui também, agora eu vou para lá, porque eu preciso de um momento, eu e o Pai. Isso não era penitência, irmãos. Isso era poder de Deus na vida dele, para enfrentar aquilo que ele sabia que tinha que enfrentar, porque quando ele estava lá no Getsemane, ele ora e diz, Pai, se puderes, afasta de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas a tua. Amém, irmãos? Então a gente pode estar passando o que passar, irmãos, viver o que viver. Se você está no centro da vontade de Deus, não desista, não desista, não desista, não desista. Se Deus colocou um sonho na tua vida para fazer, sexta-feira eu falei isso aqui também, né, irmãos? Hoje tem tantos meios de pregar a palavra de Deus, irmãos, não é? Hoje você pode criar um Facebook, você pode criar um Instagram, você pode criar um Twitter, só para falar das coisas de Deus, né? Mas as pessoas gostam mesmo da fofoca, né, irmão? O que estão falando aí? Também tem que comentar isso aí. Eu tenho que comentar isso aí. Não é? Eu não estou falando nem, irmãos, que tem hora que a gente precisa se divertir também. Não tem problema não, irmãos. Eu também tenho Facebook. Né? Mas, se você olhar lá, 90% é para falar das coisas de Deus. Né? Porque aquilo é uma ferramenta, irmãos. E eu sei, se Jesus viesse hoje, ele ia usar todas as ferramentas. Se fosse hoje que ele estivesse entre nós como homem, usaria sim. Então nós temos que aprender a usar as coisas que nós temos com sabedoria. Sansão usou as coisas que Deus deu para ele sem sabedoria. Mas a Bíblia diz, ele começará a libertar Israel. Note, irmãos, que eu estou fazendo um paralelo aqui de alguém que foi chamado sendo ímpio, e de alguém que foi chamado tendo o propósito de Deus na vida dele. Dá um glória a Deus aí, irmão. Entenda a palavra. Você foi chamado porque Deus te escolheu, por decreto, por propósito. E eu gosto dessa palavra decreto, né? Porque a gente precisa às vezes estar no mundo espiritual e resgatar alguma coisa. Irmãos, quantas maldições nós somos submetidos por familiar. Irmãos, isso é bíblico, né? Se não me falha a memória, Êxodo capítulo 5. Eu sou Êxodo 5, ou 25, não vou lembrar direito agora. Mas diz assim, eu sou o Deus zeloso que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. É verdadeiro isso? É, quem falou? Deus falou com o povo dele, falou. Mas essa turma louca aí, irmãos, que só vê demônio em tudo. Tem demônio? Tem, mas ele se levanta na nossa vida para cair, irmãos. Tem inferno? Tem, mas você não é para ir para lá. Irmãos, em Deuteronômio 28, Deus falou, olha, tem bênção e tem maldição, mas eu vou dar um conselho para você. Escolha a bênção. Amém, irmãos? Vou dar um conselho para vocês. Jovens, escolha a bênção. Veja com quem você vai casar. Porque casamento é uma coisa mais séria. Não existe coisa mais séria, decisão mais séria na nossa vida do que o casamento. Não tem, irmãos. Depois de ter aceitado Jesus, é a maior decisão que você vai ter na sua vida. E se você tomar essa decisão, é até que a morte vos separe. Então veja, irmãos, analise. Não tome decisões precipitadas. Foi o primeiro erro de Sansão, que saiu do propósito, irmãos. Mas a Bíblia diz que depois de ter feito tudo isso, né, matou um leão, fez adivinhações, matou 1000 homens, foi traído por Dalila. E a primeira coisa que o inimigo, quando pega Sansão, faz é cegar a sua visão. Diga comigo, qualquer coincidência, né? Como é que é? Qualquer semelhança não era coincidência. É isso que o inimigo quer, irmãos, cegar você, para que você não entenda quem você é em Deus, para que você não entenda a tua chamada, para que você não entenda aquilo que você pode fazer através do Deus que você serve. Cegaram os olhos de Sansão. A Bíblia diz que se os seus olhos forem bons, o seu corpo também vai ser. Tudo aquilo que você enxerga de bom, irmãos. É por isso que as pessoas boas são facilmente enganadas. É por isso que as pessoas honestas são facilmente enganadas. Porque se você emprestar, se você tem desejo de pagar. Mas tem gente que empresta, mas não quer pagar.
nem a pau, né, irmãos? E às vezes nós somos enganados, porque os olhos são bons. Então presta atenção, cegou ele, levou ele como cativo, escracharam ele, ridicularizaram ele, colocaram ele como escravo. Mas ele faz uma oração, irmãos. E a oração dele, assim, uma das coisas que é tremenda na nossa vida e na vida dele, porque tem muitas pessoas que acham que a força de Sansão estava nos seus cabelos, mas você não leu direito. A Bíblia diz que o Espírito de Deus se apoderou daquele homem, irmãos. O que dava força a ele era o Espírito de Deus. A mesma coisa que eu sempre falo aqui sobre Davi. Jessé sai da sua casa, Samuel sai da sua casa, vai até a casa de Jessé e unge aquele menino que era o mais assim desprezado daquela família. Mas se você ler lá, está dizendo assim: e a partir daquele dia, o Espírito de Deus se apossou de Davi. Eu creio, irmãos, que Deus se apossa da nossa vida. E por Ele ter se apossado da nossa vida, podemos fazer coisas grandes para Ele. Sem Ele nada podemos fazer, mas quando estamos com Ele, temos poder e autoridade, irmãos. Deus é contigo. Ele usa quem Ele quer, a hora que Ele quer, e Ele quer te usar. Creia nisso, irmãos. Então preste atenção. Aquele homem, ridicularizado, humilhado, estava lá com seus olhos cegos, mas ele faz uma última oração: Deus, pela última vez, me dá aquela força que um dia eu tive, me traz de novo, de volta, aquilo que eu já tive, porque eu preciso fazer e realizar o meu propósito, irmãos. E a Bíblia diz que ele pede para ser colocado entre as colunas, e naquele dia havia uma festa dos filisteus, e ali estavam os príncipes, os principais líderes do povo filisteu, e ele encostado naquelas colunas, ele derruba aquele lugar, e a Bíblia diz assim: e Sansão matou mais na sua morte do que em toda a sua vida. Para cumprir o que, irmãos? Foi doloroso, foi, mas para cumprir aquilo que Deus falou no começo da vida daquele homem que era escolhido. Então não adianta você fugir, irmãos. Vai para onde? Dá para se esconder de Deus, irmãos? Não, na profundeza do mar Ele ali está, no mais alto céu Ele ali estará, em qualquer canto dessa terra Ele ali estará. Não dá para se esconder de Deus, irmãos. Então aquele homem ia começar a libertar Israel do povo que estava escravizando aquele reino chamado Israel, irmãos. E naquele dia ele matou os filisteus para cumprir, e ele começará a libertar o povo de Israel. Note, irmãos, eu preciso fazer esse comentário, né, irmãos? Porque na verdade ele poderia libertar Israel, ele tinha uma força tremenda, mas a função da vida daquele homem não era libertar Israel, era começar a libertar Israel. Então não adianta você falar assim: eu tenho um propósito na minha vida, eu não sei se eu vou conseguir cumprir. Você vai conseguir cumprir, irmãos. Se Deus estiver com você, o propósito da tua vida vai se cumprir aqui na face dessa terra. Deus vai te usar como instrumento poderoso na mão dEle. Você precisa acreditar nisso, irmãos. Nós precisamos acreditar na veracidade da palavra. Eu aqui comentei algumas das profecias, e Isaías está recheado de profecias, né, irmãos? Isaías 61, aquele momento que Jesus entra no templo, lá em Nazaré, irmãos, a sua terra, que ninguém acreditava nele. E o judeu costumava, né, dar oportunidade para aqueles que estavam lá, ler uma palavra, abrir lá um pergaminho, e ele abre em Isaías 61, diz: e ele veio para libertar os cativos, ele veio para libertar os oprimidos. E aí ele diz assim, leu e disse assim: hoje se cumpriu esta palavra nessa terra. E a Bíblia diz que pegaram ele, levaram ele para um precipício, irmão. Porque o judeu amava fazer essas coisas. Ele matava apedrejado ou jogava do precipício. Olha como era gente boa, irmãos, né? Mas essa era a morte para quem cometia erros, né? E a Bíblia diz que ele leva, mas naquele dia não era para Jesus morrer. E a Bíblia diz que a multidão o levou até a beira do precipício, e ele passa como entre as pessoas e sai daquele lugar ileso, irmãos. Nenhum cabelo se perdeu, nenhum arranhão no seu corpo físico, porque aquele não era o momento. E eu quero dizer para você, irmãos, enquanto não for o momento, não vai chegar, irmãos. Enquanto Deus não preparar, e eu não estou falando só com relação à morte, irmãos. Eu estou falando com relação a tudo. Às vezes nós esperamos as coisas acontecerem na nossa vida
no nosso momento. É por isso que Deus não está contando. Deus é atemporal, irmãos. Ele conta o tempo diferente. 1000 dias é como um dia. E um dia como 1000 dias. É atemporal, não está submetido ao tempo, não está envelhecendo. Esse é o Deus que eu e você servimos. Entenda isso de uma vez por todas e saiba quem você é em Deus, irmãos. E não é para se vangloriar, irmãos. Nós não somos nada. Mas quando Deus fala, você vai fazer, irmãos. Pode desafiar, pode ir para frente, pode ter certeza que Deus vai com você. Se Ele foi com Ciro, um homem que nem era servo dele, e Ele chama Ciro, meu servo, irmãos, que dirá com Sansão, mesmo no momento que ele se distraiu e saiu do propósito, Deus recoloca ele no propósito, mesmo em dores, irmãos. Entenda isso. Deus é aquele que nos recoloca no propósito, mesmo em dores. Então, se você está fugindo do propósito, às vezes vem as dores para que você volte para o propósito. É por isso que todas as coisas colaboram para aqueles que amam a Deus. Aleluia! A fim, de se cumprir os decretos daquilo que Ele um dia te chamou por decreto e disse: você é meu filho, meu servo, você não vai sair da minha presença. Eu te chamei, irmãos. Nós estamos aqui porque Deus nos chamou. Você não está aqui por homens, irmãos, mas Deus te chamou. Dá para aplaudir Jesus? Aleluia. A Ele toda honra, glória, louvor e adoração. Aleluia. Fica de pé, vamos orar esse Deus poderoso. Irmãos, eu não sei a forma que você entrou aqui na casa do Senhor, mas eu sei que toda vez que eu venho para este lugar, eu saio daqui diferente do que eu entrei. Eu sei que talvez você tenha entrado aqui desanimado, sem fé. Talvez você tenha entrado aqui com desejo de fazer umas coisas erradas, mas você vai sair daqui santificado. Santificado pela tua chamada. Amém? Deus quer te santificar. A chamada de Deus nos santifica, nos separa das coisas desse mundo, irmãos. Falei aqui já, torno a repetir, irmãos, para alguns. Deus não vai pedir o que é ilícito, não faça o que é ilícito. Não. Deus vai pedir até o que é lícito para alguns, irmãos. Porque, na verdade, cortar o cabelo é lícito ou ilícito? Não é lícito. Mas para Sansão, não. Não era. Porque ele precisava ter um comportamento diferenciado. E assim somos nós, irmãos. Se somos chamados, escolhidos de Deus, até o que é lícito Deus pode pedir para você. Não é só o que é ilícito, não. Não peques, não é isso não, irmãos. Até o que é lícito. Então que você possa estar preparado para cumprir a sua chamada. Hoje é tempo, Hoje é tempo de você dizer para Ele, falar com Ele. Feche os teus olhos. Aleluia. Hoje é tempo de você sair daqui renovado, na força e no poder e na unção do Senhor. Assim como o Sansão, sua casa, sua família foi visitada por aquele anjo. Um dia o Senhor também te chamou e você foi visitado por anjos do Senhor. Pode ter certeza disso. Aonde você estava um dia, o próprio Espírito Santo te impeliu, te importunou, vamos dizer assim, aonde você estava sentado e o pregador dizia: quem quer aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador? E assim você fez. Assim você disse: eu não posso mais viver sem esse Deus que o pastor está pregando. E você saiu do seu lugar e o Espírito Santo te moveu, não foi homens, não foi pessoas, não foi a tua vontade simplesmente, mas foi a vontade do Deus Altíssimo. Ele te levou a aceitar esse Jesus poderoso que mudou a sua história. E nessa noite, eu quero te fazer o mesmo convite. Você que nunca aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador, se você quer fazer isso agora, se você deseja fazer isso agora, eu não tenho muito tempo, eu não posso ficar insistindo. E coisa boa a gente também não insiste. Eu quero que você levante sua mão aí no teu lugar. Você que nunca aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador, mas quer fazer agora. Levanta a tua mão, eu quero orar por você. Se tem uma pessoa nova do teu lado, pergunta para ela se ela quer aceitar Jesus. Tem espírito de ousadia. E isso nós precisamos fazer. Aleluia. Vou esperar alguns segundos. Se houver alguém, levanta a tua mão, que eu preciso encerrar este culto. Aleluia. As primeiras pessoas estão vindo aqui à frente. Aleluia. Aleluia. Aleluia.
Se tiver alguém, vem aqui à frente, que quer fazer esse compromisso com Deus. Não é com o homem, irmãos. Não é com a igreja. Você não vai virar crente, não, irmãos. Você vai ter um propósito especial na tua vida. Se você está sentindo esse toque, vem aqui à frente. Se você nunca fez isso, vem aqui à frente. Aleluia. 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 Fecha os olhos, igreja. Intercede. Esse é um momento tão espiritual, tão intenso, tão poderoso, irmãos. E a gente precisa de intercessores. Há uma guerra no mundo espiritual. E a guerra é dizendo, não vem, não vá. E o Espírito diz, eu vim para te convencer do pecado, da justiça e do juízo. Aleluia. Se tiver mais alguém, venha. Não posso esperar muito, irmãos. Vou fazer o último apelo para quem quer aceitar Jesus. Aleluia. Fica alguém perto deles aqui, por favor. Pastor, vem aqui, ó. Ele está aceitando Jesus, a senhora também? Ou é só ele? Seu neto, você nunca fez essa confissão de aceitar Jesus? Amém? Está disposto a reconhecer Ele como seu único e suficiente Salvador? Amém? Ó, o Gabão, isso aí. Fica perto dele, abraça esse menino aí. Quantos anos você tem? 17. Hoje é o melhor momento da sua vida. Creia no que eu estou falando. Talvez você nem esteja entendendo o que você está fazendo, mas é um decreto, é um ato profético que você está fazendo. E Deus pode mudar a tua história. E que bom que com 17 anos você está fazendo essa escolha. Tem pessoas aqui que podem te ajudar. Talvez você não esteja nem entendendo, mas o Espírito Santo de Deus vai levar você a um entendimento, uma nova vida, um novo tempo. Ele te escolheu. Como que é o teu nome? Gabriel. Aí outro Gabriel. A palavra do Senhor diz que aqueles que fizeram essa escolha, o seu nome está escrito no livro da vida. Sabe o que está acontecendo agora? Os anjos do Senhor lá no céu estão escrevendo. Tal dia, hoje, que dia que é hoje? Dia 20. Dia 20 de novembro de 2016. O Gabriel teve coragem, espírito de ousadia de publicamente confessar Jesus como seu único e suficiente Salvador. Isso vai mudar a tua história, Gabriel. Crê nisso. Quero orar por ele. Estenda as mãos para cá. Se tiver alguém, enquanto eu estiver orando, venha. Depois não venha mais. Esse ato é muito sério e é público. Pai querido, Pai amado, eu imponho minhas mãos sobre a vida do Gabriel, ó Deus. Eu peço no nome de Jesus que essa decisão realmente mude a sua vida e a sua história. Deus, em nome de Jesus. Então vamos orar pela senhora também. Pai querido, nós oramos pela Marilene, ó Deus, que também não fez essa confissão. Oramos por essas duas vidas, ó Pai. E eu oro agora no nome de Jesus, ó Deus, para que os seus nomes sejam escritos no livro da vida, ó Pai. Assim como um dia cada um de nós fizemos esse mesmo ato profético diante de Ti, Senhor, confessando a Ti como nosso único e suficiente Salvador, ó Deus. Escreve esses nomes no Teu livro, aqueles que irão herdar a salvação, ó Pai. Deus, em nome de Jesus poderoso, eu oro agora crendo que Tu és o autor do milagre das nossas vidas. O Senhor nos chamou e nos escolheu, e o Senhor chamou a Marilene e o Gabriel, ó Deus, para serem Teus servos, para serem Teus filhos, para que os seus nomes sejam escritos no livro da vida, ó Pai. Ainda que eles não entendam totalmente esse ato, ó Deus, que a partir de hoje a sua história, a sua vida seja mudada e transformada de uma forma poderosa em Deus, ó Pai. Que eles possam Te enxergar e Te compreender. Que eles possam, ó Deus, ter os seus olhos espirituais abertos, para que eles vejam a Tua glória, ó Pai. Assim é a minha oração e súplica que o povo de Deus que concorda com essa oração, diga amém, aplauda Jesus poderosamente. Abraça eles aí. Aleluia, aleluia. Irmãos, eu já vou encerrar o culto, mas eu não posso deixar de orar por pessoas que precisam de uma reconciliação. Se você precisa dessa reconciliação do Senhor, vem aqui à frente. Vou orar, não vou esperar muito, o horário está avançado, eu vou terminar o culto. Se você precisa se reconciliar com Deus, lembre do que eu preguei. Casavam, estavam em casamento, compravam, vendiam. Se você precisa de uma reconciliação pública, vem aqui à frente, quero orar por você. Rápido, irmãos.
Rápido, irmãos, por favor. Por favor, irmãos, eu sei que tem pessoas nessa condição que precisam desta oração pública. Isso, vem aqui. Aí, eu sempre acredito que os mais corajosos são os mais abençoados. E não tem vergonha nenhuma fazer isso não, irmãos. Porque nós sabemos que todos nós erramos. E não tem dedo apontado para ninguém aqui não. Ninguém aqui é santo o suficiente para dizer, eu não preciso me reconciliar com Deus. Então se você está no teu lugar, vem aqui para frente. Vem aqui, Dair, por favor. Vem aqui, Dairzão, vem aqui, por favor. Vem aqui perto da irmã. Tem mais alguém? Não vou esperar, irmãos. Não deixa a tua vergonha, a tua timidez tirar a bênção da tua vida. A gente está aqui em família, irmãos. Não tem dedo apontado para ninguém aqui. Se tem um, tem três para nós. E nós sabemos quem nós somos. Tem mais alguém? Posso orar? Não venha pedir para mim orar depois do culto, por favor, irmãos. A hora é agora. Pastor, eu devia ter lido. Deveria. Eu não vou orar por você, irmãos. Isso. Se tiver que vir, vem. Isso. Orar. É o momento que Deus está trazendo o arrependimento, irmãos. Não é depois do culto. É agora. Se tiver mais alguém, venha rápido. Isso. Amém. Tem mais alguém? Vem, irmãos. Vou contar até 5. Quem vem, veio. Quem não vem, fica aí. Amém. 1, 2, 3, 4, 5. Chega. Não vem mais ninguém, por favor. Estenda as mãos para cá, igreja. Os pastores comigo aqui na frente. Os pastores comigo aqui na frente, por favor, abraçando esses irmãos. Vai, as pastoras abraçam as irmãs, os pastores, os irmãos. Por favor, os pastores comigo, rápido, rápido, isso. Por favor, isso, vem aqui, está todo mundo abraçado? Isso, aí. Tem gente aqui, irmãos. Pastora Vanessa, por favor, tem uma irmã aqui. Vem aqui, você está pertinho. Tem mais um irmão aqui, irmãos. Vem aqui, isso. Mais um pastor aqui. Pastor Beto, por favor, isso. Aí, os diáconos fiquem juntos. Vocês também fazem parte dessa oração. Igreja, estenda as mãos para cá. Deus, nós precisamos tanto de Ti, Senhor. Talvez nós não estejamos, nós deveríamos estar aqui na frente juntamente com eles. Mas talvez nós não tenhamos coragem. Talvez, ó Deus, nós não tenhamos espírito de ousadia, mas eles tiveram, ó Deus. Restaura essas vidas, ó Pai, restaura os ministérios, restaura a família, a casa, tudo que for restaurado, tudo aquilo que foi destruído, a comunhão contigo, se um dia existiu e agora não existe mais, Deus, restaura, ó Pai. Deus, esta igreja precisa de restauração. Nós precisamos de restauração, ó Deus. Deus, que nós não sejamos frios para contigo. Quantas vidas estão frias, ó Deus, espiritualmente, precisando de um renovo, ó Pai. Mas o Senhor está trazendo renovo, consolo, perdão de pecado, ó Deus, renúncia, Senhor. Eles estão sendo abraçados agora, ó Deus, pelos pastores, pelas pastoras, ó Pai. Deus, em nome de Jesus, faça diferença na vida deles, ó Pai. Eles tiveram coragem de vir aqui à frente e dizer: eu preciso de Ti. Aleluia. Aleluia.